próxima, confesso que sou grande fã. A questão dos pósteres interativos ou das imagens interativas, só tirar aqui, que são utilizados pelo SingLink. E esta é uma forma diferente de ter imagens, porque nós estamos muito habituados às imagens 2D fixas, mas nós podemos utilizá-las ou a 360 graus, ou a 2D simples, mas com interatividade. Isto significa que nós, numa imagem ou numa determinada imagem, podemos atribuir zonas ou spots com ligações. E nessas ligações nós podemos incorporar vídeo, podemos incorporar texto, podemos incorporar som, imagem, links, quizzes, aquilo que quisermos. Em qualquer uma destas aplicações, o mais interessante é a criatividade com que nós a utilizamos, porque todas elas, nós com uma imagem podemos ter uma atividade de aula. Ou seja, uma imagem simples, ou uma imagem de 360, nós podemos ter uma aula completamente orientada com spots, com tarefas diferenciadas. Portanto, o SingLink é uma ferramenta que tem uma versão para professores, e esta eu conheço já há algum tempo, que é totalmente funcional, não tem todas as funcionalidades disponíveis, mas a grande maioria é suficiente para trabalhar com os alunos de uma forma muito completa. Portanto, nós iniciamos a sessão, podemos criar conta associada à Google, a mesma questão, e eu vou aceder com o meu e-mail pessoal, que é aqui que já tenho algumas informações colocadas. Ele pede logo o acesso à Google Classroom ou o acesso de publicar na Classroom, por isso mesmo, por já estar sincronizado e a trabalhar também em parceria com esta aplicação da Google. Ora, eu vou pegar aqui numa imagem que eu já estive a editar, depois já mostro ali uma que está a 360 graus, em que eu peguei aqui numa imagem de fundo, que é a imagem uma imagem que eu fui à procura na internet, pronto, num site que disponibiliza imagens gratuitas para trabalhar com as nossas aplicações. Há um artigo meu que fala sobre isso. E temos aqui as 4 ferramentas que nós tivemos aqui a trabalhar. Nem todas elas têm ligação, mas já tem aqui um conjunto de spots, que são spots com exemplos daquilo que nós podemos utilizar no SingLink. Tem, por exemplo, um spot simples, que é um spot de informação de texto só. Ou seja, quando eu passo em cima daquele spot, ele diz-nos uma informação simples. Ok, estava aqui, bem-vindos à imagem Teach de exemplo, por exemplo. Depois temos aqui uma que é uma informativa, em que nós temos aqui a ligação, por exemplo, à aplicação de link através desta imagem. Portanto, eu, ao carregar aqui no visitar, iria visitar diretamente o site da Blankspace. Tem aqui uma ferramenta de leitura, e esta ferramenta de leitura, também já com língua portuguesa, eu posso colocar aqui. Espaço para criar aulas interativas. Ou seja, a leitura é possível diretamente a partir do texto. Ok? Pronto, temos aqui um link. Temos aqui também a possibilidade de integrar um vídeo do YouTube. E eu aqui posso assistir ao vídeo do YouTube diretamente. Portanto, temos aqui criar aulas interativas utilizando o SingLink. Tenho aqui depois um quiz. Eu tenho aqui a ligação a um quiz externo, que podia ter aqui uma imagem ao lado ilustrativa, só coloquei aqui de uma forma simples. E eu, para responder este questionário, vou seguir aquele link externamente e podia responder ao questionário. E este, da mesma forma que há pouco a nossa colega Cristina disse, que poderá ser um link para uma avaliação em Kahoot, uma atividade em Kahoot, uma atividade ou uma apresentação Nearpod, qualquer uma das ligações externas. Ora, temos aqui, por exemplo, a ligação com uma imagem, ou seja, temos a divulgação, a ligação e a ligação à imagem, e temos também aqui a possibilidade de incorporar internamente numa ligação destas também a ligação a um website. E nós aqui podemos ver a ligação a este website. Portanto, o SingLink tem potencialidades muito grandes na área da educação, mas também ao nível da área comercial, da área do marketing, por aí fora. Tem versões para empresas que estão a ser utilizadas de forma muito intensiva e que permitem fazer isto. Ora, para editar esta imagem, o menu de utilização é super simples, super clean, que não tem aqui grandes confusões. Portanto,
eu tenho a minha imagem, que foi a imagem que eu carreguei, e eu se calhar vou criar aqui um de raiz só para exemplificar, para não começarmos logo aqui do zero. Ora, vou aqui para o SingLink e vou adicionar uma. Não é uma imagem, ou seja, o que eu quero é criar. Vou aqui fazer o upload de uma imagem e vou pegar aqui no nosso cartaz da Semana da Leitura. Ok, pronto. Ele dá-nos aqui o acesso à imagem e a partir de agora vamos começar a definir quais são os spots que nós queremos colocar na imagem. Como é óbvio, todo este tipo de ligações que eu estou aqui a colocar não estão muito pensadas, não estão elaboradas, mas é importante que coloquemos. Portanto, se eu quiser adicionar um texto ou uma informação, eu vou colocar aqui um título. Ora, vou colocar o título do texto que eu quero colocar. Por exemplo, bem-vindos. E depois tem aqui uma descrição que podia ser uma descrição introdutória. Portanto, eu aqui podia colocar esta descrição. Podia ter um botão com uma ligação externa. E eu vou colocar aqui, agora, um HTTP, uma ligação ao Google, só para fazer. E o texto do botão, aceder ao Google. Ok. E eu aqui depois podia colocar aqui ao lado uma imagem ou um vídeo. Vou colocar aqui, por exemplo, esta imagenzinha só para colocar. Ok, então eu tenho aqui definido. Vou só definir qual é o ícone que eu vou querer para ali. E vou pôr aqui só um ícone com uma bolinha e vai ser uma bolinha vermelha. Ok. Certo. Pronto, e agora vou definir qual é a localização. Então eu vou dizer que aqui neste cantinho superior vamos ter aquele botão. Ou seja, quando eu clicar aqui neste botão, vai-nos abrir aquela ligação que ali está. Pronto, simples desta forma. Para eu adicionar um label só, que é o mais simples, ora, a entrada é aqui. Ok, só para ter aqui qualquer coisa. Também podia mudar o ícone. Vou pôr aqui este íconezinho, aqui a verde, e vou colocá-lo ali naquele canto. Portanto, eu estou a estruturar a minha imagem com as definições que estou aqui a colocar. Ora, portanto, depois podia ter aqui o conteúdo embutido ou um website, e eu aqui podia colocar, vamos colocar agora www.google.pt. Isto significa que vou adicionar uma ligação, aqui, não interessa qual, isto depois a configuração é feita como se bem entender. Agora, vamos experimentar aqui com um link para o YouTube. Acho que tinha aqui um link definido. Ok. Você. Ok. Temos aqui o link para o YouTube. Ele ficou aqui com este símbolo. Ok. Vamos mudar aqui com o símbolo de vídeo. Por exemplo, este aqui vermelhinho. Simular o Google. Está cá. Se ele já abre aqui. Aqui qualquer coisa com este endereço que não está. Ok. Aqui, vamos. Não está a gostar do Google, não interessa. Pronto, tenho aqui o vídeo que aqui está. Portanto, nós podemos ir sempre integrando aqui os elementos que bem entendermos para conseguir aceder à aplicação. Quando eu vejo aqui, em ecrã completo, pronto, tenho aqui uma ligação, tenho aqui um pequeno símbolo de entrada, tenho aqui um vídeo do YouTube que eu posso aqui ligar e tenho aqui este que não está a funcionar. Ok, mas pronto, tudo bem. A ligação era feita da mesma forma. Então, o que estamos aqui a fazer é ter uma imagem, e esta imagem depois pode ser partilhada, que tem várias ligações, vamos por aqui no full screen para ver melhor, várias ligações que estão pré-definidas. Portanto, se eu quisesse depois fazer a ligação a um formulário, podia fazê-lo. Se eu quisesse fazer a ligação a uma página web, podia fazê-lo. Se
E pensando aqui, porque eu já estou a ver aqui em algumas questões, em relação ao primeiro ciclo, é possível com criatividade fazer aqui, pegar numa imagenzinha de uma história e essa imagenzinha ter a leitura, poderá ter vários elementos, seja som, seja vídeo, seja aquilo que for, e tem muitas potencialidades, seja nas imagens a 2 dimensões, seja nas imagens a 360. Vamos ver como é que se comporta aqui o meu portátilzinho com as imagens 360. Eu vou aqui voltar atrás. Tenho aqui um exemplozinho que foi retirado diretamente do Street View. Eu vou pôr em full screen, espero que para vocês consigam ver. Portanto, eu tenho aqui uma imagem de 360 graus e nesta imagem de 360 graus eu posso ir aqui à procura de uma imagem que tenho aqui neste spot. Está a responder devagarinho. Ok. Isto aqui era a ligação a uma aplicação do Scratch. Aqui diretamente. Xambel, é Scratch para ti. Podia ter aqui acesso a um formulário de inscrição, que estava diretamente aqui no meio da imagem. Podia aqui ver um videozinho nesta imagem. Ok. Tenho aqui mais informações, um exemplo de um título e ter uma ligação. Portanto, temos aqui vários pontos que podemos ligar numa imagem de 360 graus de uma forma super intuitiva, super simples. Portanto, é da mesma forma que utilizamos com as imagens simples, podemos utilizar com as imagens de 360 graus. E se imaginarmos que uma imagem de 360 graus, por exemplo, de uma sala de aula, nós a partir daqui podemos fazer muitas coisas interessantes com esta ferramenta. Portanto, é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizo frequentemente, que eu estou a tentar criar um nível de especialização mais elevada para depois poder passar essa informação a todos os que forem possíveis de passar. Portanto, é uma ferramenta que pessoalmente gosto muito e que acho super interessante. Então, o SingLink, imagens interativas, permitem-nos fazer isto, que é pegar numa imagem e dar interatividade a esta imagem, e uma própria imagem, como eu disse, pode ser uma imagem pode ser uma aula, pode ser uma ferramenta de marketing, como diz aqui a Elizabeth, uma coordenadora interconselhia das bibliotecas escolares, para marketing dos recursos da biblioteca escolar, sim, cartazes, tutoriais, obras, vídeos, podcasts, tudo aquilo que nós podemos entender, esta ferramenta permite divulgar. Aqui a Teresa Neiva, posso pôr um botão com um quiz? Sim, ele pode até ser incorporado diretamente na apresentação da imagem. Ok. Jesus, Ana Chambel. Sim, em que todas estas ferramentas que eu tive a mostrar, e eu nenhum dos exemplos se focou nisso, mas é uma forma muito interessante de utilizar estas ferramentas, que são com o recurso à voz do professor. E esse recurso à voz do professor, principalmente nos níveis mais baixos, funciona muito bem, especialmente como estamos a vivenciar agora nesta altura com os alunos distantes. A voz, a imagem do professor pode ser excelente na comunicação com eles. Acho que sim, acho que é muito interessante. Mais perguntas? Estou a ver aqui para uma aula de campo, sim, é 5 estrelas, sim. Imaginando uma visita de estudo, pode ser pré-preparada aqui, ou seja, se nós tivermos uma imagem de 360 graus de um monumento, nesta ferramenta nós podemos ter logo aqui automaticamente quase todo o percurso que nós vamos fazer numa visita de estudo, e pode ser até com algumas explicações do professor. Eu não expliquei aqui, mas também é uma das ferramentas do SingLink, que é a criação de tours, ou seja, nós temos mais do que uma imagem e essas imagens interligarem-se umas com as outras através de sequência. E essa sequência pode ser a sequência, por exemplo, de uma visita guiada à biblioteca escolar, de uma visita guiada à escola, de uma visita guiada a um monumento qualquer, uma série de potencialidades que podem ser utilizadas com esta ferramenta interativa. Portanto, o SingLink é mais uma das ferramentas que eu aqui vos trazia e que eu pessoalmente gosto muito e que acho que é muito interessante, e acho que se puderem experimentem, porque é muito intuitiva, muito simples de utilizar, acho muito interessante. Ok. Portanto, não havendo mais perguntas, vamos então, ou dúvidas, vamos então avançar. O João Rodrigues está aqui com uma questão que é isso, exatamente, uma aula de exterior na própria sala de aula. Sim,
Tendo uma imagem de exterior onde possamos colocar vários spots com algumas informações, sim, tem toda a capacidade para funcionar muito bem. Sim, esta sugestão da Teresa Neiva, sim, pode ser uma capa de um livro e depois elas serem sugestões com diferentes atividades, com leitura, por aí fora. E a Margarida, sim. Ou seja, numa imagem, é preferível ter um conjunto de imagens em tour com vários spots diferentes, sim. Ou ter uma imagem 360 também com esses vários spots, mas se for na mesma imagem, muita informação, muito spot, acaba por ser muito pesado e acaba por desviar a atenção e criando esta sensação de ruído, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Guião para as visitas de estudo, sim, fundamental. Dá para, com algum rigor, criar quase o percurso todo que os alunos vão fazer e mostrá-lo, ou pelo menos tentar que eles percebam antes de lá estar. Pronto, acho que é muito giro. Portanto, tem aqui uma série de potencialidades, uma série de possibilidades. Eu acho que é uma ferramenta interativa muito, muito interessante.